Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Paulo. A gente está agora, né? Vamos para a parte 2 da nossa aula sobre a escravidão africana no Brasil. Nós paramos justamente nesta parte, né? Estava comentando com vocês aí sobre o vício, né? De comer terra, ou muitas vezes escravos que queriam comer terra aí, com o intuito realmente de tirar aí a própria vida. E aí eles eram submetidos aí ao uso da máscara de Flanders, ou eram suspensos aí em espécies de gaiola, para poder evitar aí este vício. Então, é claro que durante o período da escravidão no Brasil, os escravos também reagiam. Eles também tinham formas de tentar fugir, de resistência. Então, sempre a ideia era a fuga para os quilombos, né? Nós ainda vamos ver um pouco mais à frente sobre os quilombos. A ideia é que toda vez que um escravo fugia, e segundo pesquisas recentes, né, um escravo ele era valiosíssimo, né? Ele era considerado uma mercadoria muito cara quando ele chegava no Brasil e era comprado. Imagine que estudos recentes apontam aí que um escravo hoje ele valeria o equivalente a um carro popular 0 km. Então a gente está falando que hoje cada escravo ele valeria de 25 mil a 40 mil reais, dependendo da necessidade, das características, da idade dele. Então imagine um escravo custando 40 mil reais cada escravo. Existiam fazendeiros, né? Existiam senhores aí de engenho que tinham no seu plantel aí um grupo de mais de 300, 400 escravos, né? Então perceba que eram riquezas incalculáveis, né? Claro que esses escravos eles geravam um lucro muito grande e devido ao valor desses escravos, toda vez que os escravos fugiam, eram colocados aí anúncios aí à procura dele, né? Então tá lá um exemplo de um jornal aí, Crioulo Fugido, né? Então a gente tem informações falando, né, que ele era fugido desde o dia 18 de outubro de 1853, o escravo crioulo que atende pelo nome de Fortunato, né? Então está falando aqui que ele tinha, parece que 30 anos de idade, e aí eles deram falta, e tinha toda uma informação falando, tinha gratificação em contos de réis para aquele escravo, se ele fosse localizado, alguém que desse informações sobre o paradeiro do escravo Fortunato, né? E era comum também colocar algum classificado no jornal, escravos à venda. Vende-se uma família de escravos composta de marido, mulher e 2 filhos menores, por 3 contos e 500 mil réis. Uma escrava por 1 conto e 200 mil réis. Tratar na Rua das Flores, número 34, lá em Ipanema, lá no Rio de Janeiro. Então, este anúncio é de 1873. Então, percebo que era muito comum, né, esse tipo de situação, tanto para avisar quando o escravo fugia, quanto para poder anunciar a venda de escravos, né? Outra característica muito importante desenvolvida pelas escravas negras, né, pelas mulheres, além de trabalhar ali nas fazendas, nas cozinhas, nas casas, né, como mucamas, né, das mulheres dos grandes fazendeiros, era muito comum também que as escravas pudessem funcionar como a chamada ama de leite. Então, às vezes, a mulher branca dava ali, né, a luz a um filho e ela não tinha leite, o leite dela não descia, não tinha condições de amamentar o filho, ou muitas vezes até por uma questão também de vaidade e também pelo ideário, né, de que os negros eles tinham muita força física e que o leite da mulher negra escrava era muito forte, né? Aí colocava-se anúncios para a figura da chamada ama de leite, né? Vende-se uma escrava de 22 anos, própria para a ama de leite, para todo o serviço, né? Serviço de casa, em que for aplicada, tendo 2 filhos, um de 5 anos e uma indígena de 3 meses de idade, para tratar com Francisco Brás Pereira Gomes, na Vargem Grande, ou Manuel José Dias Pereira, nesta cidade de Itajubá. Então, estamos falando de uma cidade aqui próxima, né, a região do Vale do Paraíba, aqui na região de Minas Gerais, aqui próximo a Piquete, né? Então, ali também tem outro anúncio falando de escravos fugidos. José Amâncio, mulato, vermelho, bem barbado, baixo, 30 anos mais ou menos, pés largos, lavrador e serrador, trabalha bem de machado, foice e enxada,
é humilde, fala bem, parece no Tratado Caboclo. Tem todos os dentes, tendo na frente um quaisquer por cima do outro, natural de Taubaté. Suas fugidas são sempre para longe, né? Então aí perceba que está falando aí sobre a figura de escravos também fugidos, ele aqui que era da cidade do Vale do Paraíba de Taubaté. Então percebo que esses anúncios eram comuns estarem presentes nos jornais. Neste caso da ama de leite, é muito importante que muitas vezes a mulher branca ela contratava os serviços, ou como se por assim dizer, alugava essa escrava, né, do seu dono, para ela amamentar aí os seus filhos, claro, desde que ela tivesse ali filho pequeno. Então era também uma atividade que os escravos eles eram submetidos aqui no Brasil, neste caso as escravas mulheres, né? Havia algumas distinções entre os escravos africanos aqui no Brasil. Havia os que eram chamados de boçais, que eram um apelido dado, um nome dado aos escravos que eram recém-chegados da África, né? Desconheciam por completo a língua portuguesa e geralmente o trabalho na colônia. Portanto, eles eram mais baratos, porque tinha um período de adaptação, eles poderiam não dar certo, podia fugir, podia adoecer. Existiam também os chamados ladinos. Os escravos ladinos eram os que compreendiam, os mais espertos, né, que entendiam bem a língua portuguesa, já haviam sido adaptados à rotina de trabalho, estes eram mais caros. Haviam os chamados negros do eito. O que é o negro do eito? Aquele que trabalhava, né, na roça, trabalhava em atividades agrícolas, trabalhavam nas lavouras, né, em média 15 horas por dia. Muitos viviam sobre a fiscalização ali dos capatazes, dos feitores, e quando desobedeciam, eram castigados publicamente para servirem de exemplos para os outros escravos, para que não fizessem isso. Existiam também os chamados negros de ganho, que eram estilos de escravos que eram alugados ou que faziam serviços, né, nas cidades, e aí esse dinheiro todo que eles adquiriam eram dados aí para os seus donos, né? Realizavam trabalhos temporários nas cidades em troca de pagamentos, né? Que era revertido parcialmente ou totalmente aos seus donos. Eles podiam trabalhar na área de comércio, poderiam trabalhar como serventes, como pedreiros, como carpinteiros, né? Ajudava a fazer calçamento das cidades, então em trabalhos pesados, né? Devido ao excesso de trabalho que estes escravos eram submetidos, à má alimentação, às péssimas condições de higiene, aos constantes castigos físicos que eles sofriam, isto deteriorava rapidamente a saúde e levava esses escravos a ter uma vida útil, a ter uma vida muito abreviada, muito curta, né? A vida útil de um escravo era de 5 a 10 anos, dependendo do trabalho. E aí eu cito, claro, o trabalho nas minas, né? De ficar naquela posição ruim, agachados, trabalhando com os pés na água. Então, eles sofriam muitos problemas respiratórios, problemas ergométricos. Então, muitas vezes, a vida útil de um escravo desse durava 5 a 10 anos e ele já morria. Já os escravos domésticos, né? Escolhidos entre os mais bonitos, mais dóceis, mais calmos, mais ladinos, recebiam roupas melhores, alimentações mais adequadas, certos cuidados, e, portanto, estes viviam mais tempo, né? Aqueles que eram mucamas, que serviam assim, né? Nas casas grandes, nas grandes fazendas, eram ali pessoas que gozavam de um certo prestígio, né? Então, havia um tratamento um pouco melhor, mas ambos eram escravos, ambos também não ganhavam nada com isso, né? Então, nesta imagem aparece ali onde os escravos trabalhavam, aqui acima os escravos que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, fazendo feixes, né? Levas ali de cana-de-açúcar para poder levar para os engenhos. Aqui nós temos na cidade uma família rica se alimentando, comendo, e ali nós vamos ter a figura de uma mulher negra escrava abanando, ou muitas vezes matando mosquitos, servindo à mesa, e as crianças peladinhas, nus, jogados ali ao chão, né, sem nenhum cuidado. Ali também do lado nós temos o trabalho do eito, que era o trabalho que os negros africanos fizeram muito no Brasil, que eram nas plantações tanto de cana-de-açúcar, depois do café, do tabaco, né? Eles tiveram
papel fundamental na vida agrícola, na vida rural, nos produtos de exportação que o Brasil teve ao longo de toda a escravidão, ao longo de toda a sua história. Ali nós vamos ter também escravos socando, com o pilão ali, escravos que trabalhavam nas cidades. Mais abaixo aqui nós temos muitos escravos também que atuaram como tropeiros, Antigamente nós não tínhamos carro, não tínhamos caminhões, aviões, helicóptero, nada, Naquele período do Brasil, era muito comum que nós tivéssemos os carros de boi, as carroças, que eram puxadas por bois, e também nós tínhamos o transporte através das mulas. Então, várias mulas formavam uma tropa de mulas que eram conduzidos ali pelos tropeiros. E muitos desses tropeiros, por conhecerem ali a região, as estradas, eram ali também escravos, eles que eram condutores. Aqui, bem ao centro abaixo, nós temos uma criança branca colocada no colo de uma escrava africana que está fazendo a atividade de ama de leite, Parece estranho para nós, mas ela estava dando leite para a criança mamar porque a mãe não tinha ou porque ela de fato não queria. Aqui ao lado também nós vamos ter ali uma outra imagem. Esta imagem aparece numa fabricação dentro da cidade do açúcar, onde nós temos ali escravos com o trabalho braçal produzindo ali o açúcar nas cidades. Era muito comum que estes escravos também carregassem, os homens brancos, ali um escravinho menor, uma criança escrava, que ia com um guarda-sol na mão, que quando fosse chover, se fizesse muito calor, este senhor que está ali na rede, numa espécie de liteira, numa cadeirinha, ele era transportado para os escravos para baixo e para cima, e este escravinho aqui, esta criança negra africana, ficaria com o guarda-sol aberto para impedir que ele passasse calor, que eles queimassem, Aqui um escravo com a máscara de Flanders, carregando ali sobre a cabeça um vaso, as mulheres também carregando aqui um feixe, geralmente de folhas de bananeira ou de algum produto que eles utilizavam ali para poder tecer ali, fazer algum tipo de artesanato, Aqui embaixo nós temos muitas escravas e escravos trabalhando, escravos de ganho, fazendo atividades comerciais, vendendo os quitutes, doces, salgados, água. Então, aí nós vamos ter a figura, por exemplo, das baianas em Salvador, que vendem lá o vatapá, que vendem os bolinhos. Tudo isso é uma reminiscência, é uma herança, é uma lembrança deste trabalho que era desenvolvido desde o período ali da escravidão, Mais abaixo aqui, nós temos escravos bem vestidos, com uma ama e uma senhora sendo carregada ali numa liteira, que é uma cadeirinha coberta justamente para que ela não caminhasse e que ela não sofresse nenhum problema, nenhum perigo, Mais acima nós temos alguns escravos trabalhando em atividade de serraria, como em madeireiras. Aqui ao lado também muitos escravos carregando leite, carregando produtos para serem vendidos, trabalhavam em aspectos artesanais. Aqui embaixo nós temos uma oficina onde tanto eles trabalhavam na parte de carpintaria, também na fabricação de tecidos e muitos também nos engenhos de cana-de-açúcar. É claro que, professor, eles aceitavam isso facilmente? É evidente que não. Estes escravos africanos relutaram aí em assistir ali este período da escravidão. Claro que eles estavam em outro continente, estavam em outra terra, o que dificultava um pouco esta resistência. As principais formas de resistência, eles empreendiam fuga no meio do mato, iam para áreas de quilombo, áreas que eram de difícil acesso, cercadas por uma região de mata fechada. Ali eles iam viver com suas famílias, com outros escravos que também conseguiam fugir. Um dos mais famosos quilombos que existiam no Brasil é o chamado Quilombo dos Palmares, lá na região da Serra da Barriga, em Alagoas, lá no Nordeste. Muitos acabavam adoecendo, não aceitavam serem submetidos como escravos, muitos eram afastados de suas famílias, de seus filhos, de suas mulheres, de suas esposas, de seus pais, e eles não mais se recuperavam, ficavam com uma depressão que levavam eles à morte. Esta depressão aí
é chamado de banzo, né? Eles adoeciam de tristeza e acabavam morrendo aqui no Brasil. Muitos cometiam também o suicídio, se jogavam aí de pontes, cometiam suicídios para não mais viverem aí sob a égide, né? Sendo explorados como escravos. As mulheres acabavam provocando abortos, né? As escravas, para que seus filhos não pudessem passar pelo mesmo tipo de tratamento que eles estavam passando aqui no Brasil. Em alguns casos, alguns grupos mais revoltosos assassinavam feitores, patrões, capatazes, né? Juntavam e acabavam tirando a vida destes feitores, né? Colocavam fogo nas lavouras, no canavial, como uma forma de dar prejuízo ali ao patrão, a se vingar dos senhores do engenho e também dos maus tratos que eles sofriam. Muitos quebravam máquinas aí de engenho, e aí fica a dica para um filme nacional muito bom, chamado de Besouro. O filme tem alguns efeitos especiais, mas conta de forma muito bela a história da capoeira, a história da exploração no Nordeste, o preconceito, mesmo depois da abolição da escravidão, lá no início já do século XX, mostra que esses escravos quebravam as máquinas ali do engenho, né? Toda a fabricação era interrompida por causa disso, né? Então, geralmente os quilombos, né? Grande parte desses escravos fugiam para os quilombos. Os maiores quilombos que existiam no Brasil ficavam na região ali do Nordeste, sobretudo em Sergipe, Alagoas e Bahia. Os habitantes dos quilombos eram chamados de quilombolas. Muitas terras no Brasil ainda hoje são reconhecidas, há um trabalho de reconhecimento destes descendentes, né, diretos dos escravos aqui do passado. São áreas que recebem um tratamento jurídico diferenciado, então, como se essas terras foram, não podem ser vendidas, não podem ser tomadas e fazem parte aí de uma herança deste passado de escravidão, né? Dentre os quilombos mais conhecidos, já citamos aqui o Serra, né, da Serra da Barriga, que é ali o quilombo de Palmares, ali que ficavam na divisa dos atuais estados de Alagoas e de Pernambuco, né? Eram cerca de 10 quilombos que eram unidos sob o nome de Palmares, né? Por isso quilombos dos Palmares, que resistiram aí durante quase todo o século XVII, quase 100 anos, aos ataques aí do governo, aos ataques das autoridades portuguesas, né, dos brasileiros, a esses escravos que lá estavam ali amotinados, né, neste quilombo. Palmares chegou a ter ali por volta de 20 a 30 mil habitantes, então praticamente o tamanho de uma cidade pequena aí, né, de pequena médio porte, né? E seu líder mais importante foi conhecido como Zumbi, por isso Zumbi dos Palmares, né? Em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder deste quilombo, nós comemoramos ali o Dia da Consciência Negra, né? Aqui no Brasil. Então é importante dizer também que neste quilombo de Zumbi, lá na Serra da Barriga, em Alagoas, existiam comerciantes, homens brancos, pessoas simples, livres, pessoas pobres, existiam comerciantes. Então a gente tem uma ideia que era só escravo, fugido que lá viviam, mas tinham também esses outros grupos sociais, né? Geralmente, nestes quilombos, eles cultivavam milho, feijão, a cana-de-açúcar para sua subsistência e também para poder fazer o comércio com povoados próximos, né? Então, Palmares representava uma ameaça ali para o governo português aqui no Brasil, para os senhores de engenho, porque se os escravos começassem a ver que aquele modelo poderia dar certo, outros quilombos podiam surgir, ou esses escravos podiam fugir também para Palmares. O fato é que os donos de engenho contrataram, né, o bandeirante ali, né, um desbravador chamado Domingos Jorge Velho, ele era um bandeirante paulista, para poder reunir uma força ali de outros homens, de outros bandeirantes, para poder atacar e destruir de uma vez por todas ali o quilombo dos Palmares, né? Isso ocorreu em 1692, né? Esse conflito envolvendo ali o Domingos Jorge Velho e todos ali os quilombolas ali do quilombo de Zumbi dos Palmares. Os quilombolas, eles resistiram bravamente, mas diante, né, de 6 mil homens comandados aí pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, eles acabaram sendo derrotados. Zumbi, ele vai conseguir fugir, mas
ele acaba morto lá em 1695, lá no final do século 17, e como punição cortaram a cabeça, né, de Zumbi, principal líder de Palmares, e ela foi exposta em praça pública na cidade de Recife, para que nenhum outro escravo tentasse fazer isso contra a colônia portuguesa, né? Então a gente tem aqui a localização aí em roxo deste quilombo dos Palmares. Se a gente perceber, verifique que era uma porção de terra grande, né? Geralmente um lugar de difícil acesso, praticamente uma cidade de 20 mil a 30 mil habitantes. Aqui ao lado à esquerda, né, tem um monumento na cidade de Palmares. Existe uma cidade de Palmares em Alagoas, né, que é justamente na região ali onde se desenvolveu o quilombo, né, de Zumbi dos Palmares. E aí tem uma homenagem, né, Zumbi dos Palmares, o líder negro de todas as raças, né? E aqui do nosso lado direito, um retrato aí do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, responsável por reunir mais de 6.000 homens e aí desferir este ataque que levou ao desmantelamento e à destruição, né, a captura depois de Zumbi dos Palmares, né? E daí nós temos o chamado Dia da Consciência Negra, né? Mas isso aí nós vamos tratar na nossa próxima aula, na aula da parte 3 aí, sobre a escravidão africana no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho lá para ativar as notificações e receberem aí novos vídeos, novas aulas que nós ainda vamos caminhar aí, tá bom? Então, eu agradeço a todos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um grande abraço. Até mais.